Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 8 de junho, vigília de Pentecostes. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na vigília de Pentecostes, vamos meditar juntos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Jesus soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Esse sopro do ressuscitado lembra o famoso sopro com o qual Deus torna o homem de barro um ser vivo, insuflando em suas narinas um hálito de vida. O sopro de Jesus sobre esses pobres homens mortos, de medo e desnorteados, opera um milagre. A vida volta. A alegria começa a correr de novo no sangue. De homens amedrontados, os apóstolos se tornam mártires corajosos e intrépidos evangelizadores, que distribuem a salvação ao mundo inteiro. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Seja essa a nossa oração durante todo esse dia, que nos prepara a grande graça de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebei o Espírito Santo. Hoje é a vigília do grande dia de Pentecostes. Este mistério se realiza em nós todas as vezes que chamamos o Espírito Santo para dentro de nós. Recebei o Espírito Santo. É o próprio Jesus que o doa com o seu sopro. Isso é muito importante. O Espírito Santo é dado pela remissão dos pecados, ou seja, pela justificação do homem, para que tenhamos o perdão. O nosso resgate acontece pelo Espírito Santo. Jesus ganhou a nossa salvação e o Espírito Santo coloca em obra esta salvação. Faz ela acontecer em nós. Sem o Espírito Santo, até a graça do resgate, da salvação fica parada. Perdoem o exemplo. Seria como se a mercadoria ficasse nos estantes do supermercado e nunca chegasse à mesa de quem come. Sem o Espírito Santo, o batismo fica um pacote embrulhado no seu papel de presente e nunca aberto. Os dons do batismo ficam fechados numa redoma de vidro e não conseguem sair para fora. Mas hoje é o grande dia da libertação. Hoje podemos abrir o presente da salvação, o nosso batismo. Hoje a graça da salvação, os efeitos da salvação acontecem em nós pelo Espírito Santo. Sim, irmãos, a experiência do Espírito Santo pode ser comparada à acolhida dos queridos irmãos de rua, nas nossas casas de acolhida. Existe a miséria da Cracolândia e existe do outro lado a âncora da salvação, que é a casa de acolhida, onde o Espírito Santo age poderosamente sem remédio algum. Pois bem, não basta a casa existir e estar de porta aberta. Precisa o irmão entrar na casa, viver na casa.
Assim acontece com a graça de Deus. Ela existe, mas se você não entra nela, não adianta. Quem te faz entrar é o Espírito Santo. A casa de acolhida é como o Espírito Santo em ação, que torna viva a salvação, proporciona a salvação de Jesus. Assim podemos dizer que acontece nos retiros querigmáticos, Ruá, Yeshua, Cana. Eles são um Pentecostes, tornam sempre atual o Pentecostes. Não basta Jesus ter ganhado para nossa salvação. Precisa que a salvação entre na pessoa, seja acolhida e vivida. Pois bem, este é o milagre do Espírito Santo que durante os retiros nos faz sentir muito amados por Deus. Nos faz entender os nossos pecados, faz-nos arrepender deles e nos faz desejar a vida nova. O retiro é um Pentecostes. A efusão do Espírito Santo é o nosso Pentecostes. São simples exemplos que mostram como o Espírito Santo está vivo em nós, e esta experiência se torna o nosso ponto de partida. Vamos lembrar os principais acontecimentos da ação do Espírito Santo na história da humanidade. O sopro do Espírito Santo veio sobre Adão na criação e o tornou um ser vivo. O sopro do Espírito Santo veio sobre Maria na Anunciação, concepção de Jesus, e o Salvador se tornou vivo dentro dela. O sopro do Espírito Santo veio sobre Jesus na sua ressurreição, e aqui ele se demonstra Senhor que dá a vida, como fala o creio. O sopro do Espírito Santo vem no Pentecostes e começa o Natal da Igreja, o Big Bang da Igreja. O sopro do Espírito Santo vem no batismo e o homem recebe uma vida nova. O sopro do Espírito Santo vem sobre o pão e o vinho e eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. O sopro do Espírito Santo virá sobre nós no fim dos tempos e tornará imortais os nossos corpos mortais, como fez com o corpo de Jesus. Sem dúvida, enquanto estamos nesta terra, a maior ação do Espírito Santo é fazer acontecer a salvação em nós, tornar-nos homens novos, pessoas novas. Pare um momento e pense o que o Espírito Santo já operou em você desde o primeiro momento de sua conversão, desde que você escancarou as portas para Ele. Justamente a Igreja, em seu catecismo, diz: Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e da ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a Igreja, os ramos enxertados na videira, que é Ele mesmo. Pelo Espírito, temos parte com Deus. Pela participação no Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito habita são divinizados. Você consegue imaginar o peso destas palavras? Você é divinizado, eu sou divinizado. Eu, cheio de pecados do passado e do presente, sou divinizado.
Este mistério é real. Eu sinto que sou uma outra pessoa. E o catecismo continua. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, o resgate, segundo o anúncio de Jesus no princípio do Evangelho. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. O número 1990 assim diz: a justificação tira o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus, e lhe purifica o coração. A justificação, o que nós chamamos de resgate, chamamos de homem novo que não vive mais na carne, mas no espírito. Esta justificação acontece graças à iniciativa da misericórdia de Deus que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, o liberta da escravidão do pecado e o cura. Parágrafo 1994. A justificação, o resgate, a vida nova, é a obra mais excelente do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra, pois os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Pensa até que a justificação dos pecadores é uma obra maior que a criação dos anjos na justiça, pelo fato de testemunhar uma misericórdia maior. O catecismo continua. O Espírito Santo é o mestre interior. Parágrafo 2003. A graça é antes de tudo e principalmente o dom do Espírito Santo, que nos justifica, nos resgata e nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, chamadas também carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Existe também o dom dos carismas nesse dia. Carismas que são dados para a edificação da Igreja, a edificação da nossa comunidade, de nós mesmos. Realmente, a vida em Cristo é uma vida carismática. No Antigo Testamento, o Espírito Santo descia sobre os homens que eram ungidos como reis e eles se tornavam outros homens. Hoje o Espírito Santo desce sobre ex-delinquentes, ex-cadeeiros, ex-craqueiros e os torna pastores, responsáveis de um sítio de 400 pessoas. Não é este um milagre, é um dom carismático, obra do Espírito Santo? Não é um milagre carismático que o nosso Padre Jusso tenha passado desta vida louca que o prostrou nas calçadas da Cracolândia aos altares do Senhor, ordenado sacerdote pelo cardeal de São Paulo? Quantos poderiam dar testemunho desta força carismática de profecia, de pastoreio, de sabedoria que o Espírito Santo derrama? Não existiria a missão Belém sem este dom carismático do Espírito Santo. Irmãos,
Nas vigílias que hoje celebraremos em todo o canto onde estejamos, vamos partilhar esses testemunhos carismáticos do que o Espírito Santo criou em nós. Aqui em São Paulo, a Missão Belém se concentra na Igreja de São João Batista do Brás, além de celebrar a vigília nas nossas casas de acolhida. É interessante que a vigília de Pentecostes não é uma obrigação, não é uma lei da Igreja, mas de fato uma multidão de pessoas participa, não porque se sintam obrigadas, mas porque o coração delas manda. Passar uma noite em oração ao Espírito Santo não é um dever penoso, mas um desejo que queima dentro e não nos deixa em paz até que não colocamos pé na igreja onde acontece a vigília e nos unimos aos irmãos para fazer esta vigília. É o fogo do Espírito Santo que age em nós. Não vamos deixar sozinho o Espírito Santo nesta noite. E vamos agora ouvir de novo o trecho que hoje nos guia. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos." Vamos parar um pouco para sublinhar as frases que mais nos atingem. Chegamos agora à escolha do nosso propósito, que podemos renovar como fizemos nessa semana inteira, clamando ao Espírito Santo. Renovarei a face da terra. Irmãos, não esqueçam a participação das vigílias nessa noite santa de Pentecostes. Para os irmãos de São Paulo, nos encontraremos na igreja de São João Batista do Brás, perto do metrô Brás, às 22 horas. Paz e alegria a todos. Recebei o Espírito Santo. Paz e alegria a todos.
acende em nós a